parte 2 do capítulo 5 do livro Isca de Satanás, de John Bevere, O Perigoso Engano. Estive em uma igreja por vários anos. O pastor era um dos melhores pregadores dos Estados Unidos. Quando comecei a frequentar aquela igreja, eu me sentava com a boca aberta, impressionado com o ensino bíblico que saía da sua boca. Com o passar do tempo, por causa da minha posição servindo ao pastor, passei a estar mais próximo o bastante para ver as suas falhas. Eu questionava algumas de suas decisões ministeriais. Passei a criticá-lo e julgá-lo, e a ofensa se instalou. Ele pregava e eu não sentia nenhuma inspiração nem unção. Sua pregação já não ministrava ao meu coração. Outro casal, que era nosso amigo e também fazia parte da equipe, parecia estar tendo o mesmo discernimento. Deus os enviou para fora da igreja e eles iniciaram seu próprio ministério. Eles pediram que fôssemos com ele e eles sabiam da dificuldade que estávamos passando. Eles nos incentivaram a seguir-nos em frente, com o chamado para as novas vidas. Eles nos contavam todas as coisas que aquele pastor, sua esposa e a liderança estavam fazendo de errado. Nós nos lamentávamos juntos, sentíamos-nos sem esperança e presos em uma armadilha. Eles pareciam sinceramente preocupados com o nosso bem-estar, mas a nossa conversa apenas alimentava o fogo da insatisfação e da ofensa dentro de nós. Como Provérbios 26:20 ilustra, sem lenha o fogo se acaba, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O que eles estavam nos dizendo podia ser verdadeiro, mas estava errado aos olhos de Deus, porque estava acrescentando lenha ao fogo da ofensa, tanto neles quanto em nós. Sabemos que você é um homem de Deus, eles me disseram. É por isso que você está tendo problemas que está tendo neste lugar. Aquilo soava bem. Minha mulher e eu dissemos um ao outro: é isto. Estamos em má situação. Precisamos sair. Esse pastor e sua esposa nos amam. Eles nos pastorearão. As pessoas da igreja deles nos receberão, assim como o ministério que Deus nos deu. Deixamos a nossa igreja e começamos a frequentar a igreja daquele casal, mas somente por alguns poucos meses. Embora tivesse fugido do nosso problema, percebemos que ainda havia uma dificuldade na dificuldade. Nossos espíritos não tinham alegria. Estávamos presos ao medo de nos tornarmos aquilo que havia acabado de abandonar. Parecia que tudo o que fazíamos era forçado e antinatural. Não conseguíamos nos encaixar no fluir do espírito. Agora, até o nosso relacionamento com o novo pastor e sua esposa estava estremecido. Finalmente, entendemos que deveríamos voltar à nossa igreja. Quando fizemos isso, imediatamente soubemos que estávamos de volta à vontade de Deus, embora tivesse parecido que seríamos mais aceitos e amados em outro lugar. Então, Deus me chocou quando disse: John, eu nunca lhe disse para deixar essa igreja. Você a deixou por estar ofendido. Não foi culpa do outro pastor nem da sua esposa, mas nossa. Eles entenderam a nossa frustração e estavam tentando solucionar os mesmos problemas no coração deles também. Quando você está fora da vontade de Deus, você não será uma bênção, nenhum auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até os bons relacionamentos ficarão estremecidos. Nós estávamos fora da vontade de Deus. Pessoas ofendidas geralmente reagem à situação e fazem coisas que parecem certas, embora não sejam inspiradas por Deus. Não fomos chamadas para reagir, mas para agir. Se somos obedientes a Deus e buscamos sua direção, mas ele parece que não está dizendo nada. Você sabe qual é a resposta? Ele provavelmente está dizendo: fique onde está, não mude nada. Em geral, quando nos sentimos pressionados, buscamos uma palavra da parte de Deus que nos traga por algum alívio. Contudo, Deus nos coloca nessas provas tão desconfortáveis para amadurecermos, para sermos refinados e para nos fortalecermos, e não para nos destruir. Após um mês, tive a oportunidade de me encontrar com o pastor da minha antiga igreja. Arrependi-me por ter sido crítico e rebelde. Ele, gracioso, perdoou-me.
No nosso relacionamento foi fortalecido e a alegria voltou ao meu coração. Imediatamente comecei a receber a ministração do pastor outra vez e permaneci naquela igreja por vários anos. Os que são plantados florescerão. A Bíblia diz no Salmo 92:13: o que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. ênfase do autor. Observe que aqueles que florescerão são plantados na casa do Senhor. O que acontece é uma planta se você mudá-la de vaso a cada 3 semanas. A maioria sabe que o sistema de raízes dela diminuirá e ela não irá florir nem crescer. Se você continuar mudando a planta, morrerá de choque. Muitas pessoas vão de igreja em igreja, de uma equipe ministerial a outra, tentando desenvolver o seu ministério. Se Deus as colocou em um lugar onde não são reconhecidas e encorajadas, elas ficam facilmente ofendidas. Elas se não concordam com o modo como a coisa é feita. Se elas se ofendem e vão embora, culpando a liderança, estão cegas para as suas próprias falhas de caráter e não percebem que Deus queria refiná-las e amadurecê-las por meio da pressão sobre a qual estavam. Vamos aprender com o exemplo de Deus nos dá com as plantas e as árvores. Quando uma árvore frutífera é colocada no solo, ela precisa enfrentar a tempestade, sol quente e vento. Se uma árvore jovem pudesse falar, ela diria: por favor, tire-me daqui, coloque-me em um lugar onde não haja nem um calor intenso, nem tempestade de vento. Se o jardineiro desse ouvidas à árvore, ele na verdade a prejudicaria. As árvores suportam o sol quente, as tempestades, aprofundando suas raízes. A adversidade que enfrentam acaba se tornando a fonte de uma maior estabilidade. A dureza dos elementos que as cerca faz com que elas procurem outra fonte de vida. Um dia elas chegarão a ponto de em um dia elas chegarão ao ponto em que até mesmo a maior das tempestades não poderá afetar sua capacidade de dar frutos. Há muitos anos morei na Flórida, a capital das frutas cítricas. A maioria dos habitantes da Flórida sabe que quanto mais frio for o inverno, mais doces serão as laranjas. Se não fugíssemos tão rápido da resistência espiritual, nosso sistema de raízes teria a chance de se tornar mais forte e mais profundo, e nossos frutos seriam mais numerosos do que doces aos olhos de Deus e mais agradáveis ao paladar do seu povo. Seríamos árvores maduras, nas quais o Senhor tem prazer, em vez de sermos árvores desenraigadas pela falta de frutos. Lucas 13, 6 ao 9. Não devemos resistir àquilo que Deus nos enviou exatamente para nos amadurecer. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma relação poderosa à ofensa. A lei de Deus é o nosso crescimento espiritual. Ele escreveu no Salmo 1: Bem-aventurado o homem, entre chaves, cujo, fecha chaves, o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, 1 ao 2. No Salmo 119, 165, ele nos dá mais um discernimento sobre as pessoas que amam a lei de Deus. Grande paz têm os que o amam ou têm prazer em a tua lei e nada os ofende. ênfase do autor. O versículo 3 do Salmo 1 finalmente descreve o destino da pessoa. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Em outras palavras, um crente que se opta por ter prazer na palavra de Deus em meio à adversidade evitará ofender-se. Essa pessoa será como uma árvore cujas raízes se aprofundam, para onde o Espírito fornece força e alimento. Ela os extrairá do poço de Deus cavado nas profundezas do seu espírito. Isso fará com que amadureça a ponto em que a adversidade será um catalisador para a geração de frutos. Aleluia!
Agora chegamos ao discernimento da interpretação da parábola do semeador. Assim também ocorre com o que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem, se escandalizem. Marcos 4, 16, 17, versão King James. ênfase do autor. Quando, quando deixar o lugar que Deus escolheu para você, o seu sistema de raízes começa a definhar. Na próxima vez será mais fácil fugir da adversidade, porque você não criou raízes profundas. Você terminará chegando ao ponto em que tem pouca força ou nenhuma para suportar as dificuldades ou a perseguição. Então, você se torna um errante espiritual, perambulando de um lugar para outro, desconfiado e com medo de que os outros o maltratem, aleijado com a sua capacidade de produzir verdadeiros frutos espirituais, impedida. Você se debate em uma vida centrada em si mesmo, comendo os restos dos frutos e dos outros. Veja Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão. Caim levou uma oferta ao Senhor do trabalho de suas mãos, o fruto de sua vinha. Ele havia sido gerado com muito esforço. Ele teve que arar o solo, teve de plantar, regar, fertilizar e proteger sua colheita. Ele empregou muito esforço no seu serviço para Deus, mas aquilo foi o seu próprio sacrifício e não a obediência em fazer do jeito de Deus. Aquela oferta simbolizava a adoração a Deus pela própria força e capacidade, não pela sua graça. Abel, por outro lado, trouxe uma oferta de obediência. O primogênito escolhido foi do seu rebanho foi e a sua gordura. Ele não trabalhou como Caim para gerar aquela oferta, mas ela era preciosa para ele. Os dois irmãos já tinham ouvido a história sobre como o pai e a mãe deles haviam tentado cobrir sua nudez com folhas de parreira, e que eles representavam suas próprias obras, para cobrir o seu pecado. Mas Deus demonstrou qual seria o sacrifício aceitável, cobrindo Adão e Eva com pele de animal inocente. Adão e Eva, a princípio, ignoravam aquela cobertura, que era inaceitável. Contudo, ao lhes ser mostrado o modo de Deus, já não eram mais ignorantes nem seus filhos. Caim tentou ganhar a aceitação de Deus, independente do seu conselho. Deus respondeu, mostrando a ele que aceitaria aqueles que viessem a ele de acordo com os seus parâmetros de graça, o sacrifício de Abel, e que rejeitaria todos os que tentassem fazê-lo sob o domínio do conhecimento do bem e do mal, as obras religiosas de Caim. Então ele instruiu Caim, dizendo-lhes: se fizesse o que era bom, ele seria aceito, mas que ele não escolhesse a vida, então o pecado o dominaria. Caim ficou ofendido com o Senhor, em vez de arrepender-se e fazer o que era certo, permitindo que essa situação fortalecesse seu caráter. Ele descarregou em Abel a sua ira, a sua ofensa contra Deus. Caim assassinou Abel, e Deus disse a Caim: eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará a ele sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4, 11, 12. ênfase do autor. O que Caim mais temia era ser rejeitado por Deus. Ele trouxe como julgamento sobre si mesmo, exatamente o meio através do qual ele tentou obter a aprovação de Deus. Agora estava amaldiçoado por sua própria mão. O solo já não lhe daria mais sua força, os frutos só brotariam com muito esforço. Os cristãos ofendidos também eliminam a sua capacidade de dar os frutos. Jesus comparou o coração ao solo na parábola do semeador. Assim como os campos de Caim eram estéreis, o solo de um coração ofendido é estéril, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes e cura em suas vidas. Mas esses são dons do Espírito e não os frutos.
Seremos julgados de acordo com os nossos frutos e não de acordo com nossos dons. O dom é algo que não é dado, o fruto é cultivado. Observe que Deus disse a Caim que Caim se tornaria um fugitivo e errante em consequência a seus atos. Existem inúmeros fugitivos e errantes espirituais em nossas igrejas atualmente. Seus dons de canto, pregação, profecia e daí por diante não são recebidos pela liderança de sua igreja anterior. E assim eles vão em busca de outro lugar. Correm sem rumo e carregam consigo uma ofensa, procurando aquela igreja perfeita que receberá seus dons e curará suas feridas. Eles se sentem esgotados e perseguidos. Sentem-se como se fossem Jeremias nos dias atuais. Trata-se de só deles e só eles e Deus. Como todos os outros contra eles, tornam-se pessoas impossíveis de receber ensinamento. Passam a ser o que é chamado de complexo de perseguição. Todos estão contra mim. Eles se consolam dizendo que são um santo ou um profeta de Deus que é vítima de perseguição. Desconfiam de todos. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Veja o que ele disse: serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Gênesis 4:14. ênfase do autor. Veja o que Caim tinha complexo de perseguição. Todos estavam contra ele. O mesmo acontece hoje. Pessoas ofendidas acreditam que todos estão contra elas. Com essa atitude, é difícil ver as áreas de suas vidas que precisam de mudança. Elas se isolam e reagem de uma maneira que é um convite ao abuso. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Deus não nos criou para vivermos separados e independentes uns dos outros. Ele gosta quando seus filhos cuidam e sustentam uns aos outros. Ele fica frustrado quando ficamos de mau humor e sentimos pena de nós mesmos, achando que todos os outros são responsáveis pela nossa felicidade. Ele quer que sejamos membros ativos da família. Ele quer que extraiamos a nossa vida dele. Para uma pessoa isolada, procura satisfazer somente os seus próprios desejos e não a vontade de Deus. Ela não recebe conselho que se coloca em uma situação propícia ao engano. Não estou falando de ocasiões em que Deus separa alguns indivíduos para equipá-los e para restaurá-los. Estou falando daqueles que colocaram em uma prisão. Eles perambulam de igreja em igreja, de relacionamento em relacionamento e se isolam no seu próprio mundo. Acham que todos não concordam com eles, estão errados e contra eles. Por isso, se protegem no isolamento e sentem-se seguros no ambiente controlado que preparam para si mesmos. Não precisam mais confrontar as suas próprias falhas de caráter em vez de enfrentar as dificuldades. Eles tentam fugir do teste, o desenvolvimento do caráter, que só acontece quando superamos os conflitos com os outros. É perdido aquele ciclo da ofensa e começa mais uma vez. Aceitar uma ofensa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Final do capítulo 5.